Boa noite, que a paz esteja com todos nós. Eu queria falar sobre, eu sempre tenho uma inspiração, então onde eu estiver, não importa o momento, o lugar, eu costumo gravar, pôr em vídeo, porque não tem carta, se fosse no passado eu escrevia uma carta, mas eu prefiro gravar, deixar gravado em vídeo, porque aí as pessoas sabem quem está falando e do que está falando. E no momento eu queria dar uma orientação que eu recebi sobre oração. Na época de Jesus, teve alguns discípulos que chegou até ele e perguntou para ele como que eles deveriam orar. Aí Jesus, como eles eram sacerdotes, que nas pautas de Jesus eles seriam os 12, que seriam iam se tornar sacerdote, cabeça de cada um ia ser cabeça de um povo. Jesus diz, quando vocês forem orar, diga Pai Nosso que estás no céu. Então a oração da tradição, do Pai Nosso, na verdade é uma oração sacerdotal. Jesus fez essa oração. Quando ele estava ensinando, ele estava fazendo ela. Porque Jesus era sacerdote. Além dele ser servo, filho de Deus, proclamando as coisas divinas do Senhor, coisas que estavam ocultas, ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o Pai Nosso é a oração sacerdotal. Aí pergunta, e qual é a oração então que ele deixou para todos? Como orar? Ele foi e disse, primeiramente vocês têm que reconhecer que vocês têm que falar com o Pai em meu nome, ou seja, o Pai é Espírito, eu vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, eu serei o Pai, ou seja, meu nome será Jesus. Então fala com o Pai em meu nome. Não é? Às vezes as pessoas, Deus, me dá isso em nome de Jesus. Não, Senhor Jesus me dá isso. Porque Deus ia receber esse título. Peço o Pai usando o meu nome. Fala com o Pai como meu nome. Está simples assim? Então eu, por exemplo, quando eu vou orar, eu falo assim, Senhor Jesus. Diz Senhor Jesus para mim, Deus. Antes ele era filho. Quando ele subiu ao Pai, ele se tornou o Pai. Por isso que ele falou, o Pai é maior do que eu, importa que eu vá. E qual é a oração que ele ensinou? Ele disse o seguinte, quando vocês orarem, entrem em teu quarto. Hoje, eu posso dizer abertamente que esse quarto, eu acho que não precisa ser literalmente aquele quarto de casa. Eu acho que é no seu particular, seu íntimo, porque Deus sonda a nossa alma. Na verdade, Deus nem ouve nossas orações. Deus cheira nossas orações. Vocês podem procurar qualquer mestre, qualquer doutrinador, qualquer teólogo, que ele vai falar que realmente Deus ele cheira nossas orações, pelo ouvido que ele vê. Ele não ouve a oração, ele cheira. Ele sente o cheiro da oração se tem um perfume suave. Então Deus nos sonda assim. Então quando eu falo, entra no teu quarto em secreto, por exemplo, eu estou aqui, estou aqui numa praça. Tá? Se eu for fazer uma oração, eu vou fazer ela em secreta. De preferência eu não vou abrir nem minha boca, porque eu sei que antes de eu falar, Deus já sabe. Antes de eu falar, antes de eu imaginar o que eu vou falar, Deus já sabe. Então, ele me sonda o que eu estou pedindo. Então isso é uma oração em secreto, porque ninguém precisa ouvir. Ninguém precisa ouvir. Porque Deus já está ouvindo, porque Ele vai sentir meu coração, Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então minha oração vai sair do coração. E quando Ele me responder, Ele também vai me responder em secreto. Porque Ele falou, entra no teu quarto, ora o Pai em secreto Ele vai te responder. Então o sinal é para você, não é para ninguém. Um dos meus erros, o principal erro meu é querer que as pessoas vejam os sinais que eu vejo. Sinto os sinais da resposta de Deus como eu sinto. E às vezes há essa discórdia, que eu queria tanto que as pessoas, senão eu falei com Deus e Ele me respondeu rapidinho. Eu queria que as pessoas entendessem isso. E às vezes eles têm essas dificuldades. E eu não tenho, Então eu tenho que aprender, aquilo que está escrito lá em Apocalipse. Eu acho que imagina o seu capítulo 3, diz assim, ao vencedor, vou dar-lhe o direito de receber uma pedrinha branca. Só aquele que recebe sabe o significado. Só aquele que recebe sabe o significado. Então, às vezes tem uma resposta que Deus me dá que é para mim, não é para as outras pessoas. É um sinal para mim cada dia evoluindo e crescendo, aproximando mais de Deus com esses sinais. Então a oração é essa para todos. Entre no teu quarto. Então você vai estar em oração em espírito o tempo todo. E você está em espírito. Você está sempre ali pensando nas coisas de Deus. Falando com Deus em espírito. Embora tenha um tempo nós conversarmos com as pessoas, porque a gente não tirou o pé do chão, porque a gente não é louco. Mas a gente também tem que esperar exercitar essa espiritualidade. Falar com Deus em secreto. Em secreto Deus vai nos responder. E guarda para você.
seja uma resposta, uma informação, ou seja um bem, um acontecimento que você está esperando que aconteça na sua vida, e Deus falou assim, eu vou te responder agora, eu vou te dar então. Amém? Que a paz esteja com todos. Boa noite.